tradução do vietnamita é campo de Dharma. E Dharma aqui significa verdade. Dharma com D grande significa verdade e lei. Também significa francês, que não sou, mas vivo em França. E nesse espírito de prática, o nome que me foi dado é também um nome de prática, algo que eu quero cultivar. Cultivar sementes de verdade e de Dharma, ou tocar a verdade das coisas. Vou tentar ser o mais verdadeiro possível na minha partilha. Lembrando que não é um ensinamento de Dharma, mas sim só um partilhar pessoal da minha experiência pessoal. Estão-me a ouvir bem? O meu português é claro o suficiente. Consigo ver umas caras familiares, a Gisele e algumas outras caras. O Raoni também já ouvi. Um, hum. E então o que proponho nesta partilha é a contemplação da sabedoria do sofrimento, que é algo que tenho vindo a pensar muito. Um, e que faz parte de mim, e faz parte de nós todos também. Nós sabemos, todos nós sofremos e não há formas até de comparar, né? Uh, Sofrimentos superiores ou iguais ou inferiores. Todos nós sofremos de uma forma ou de outra. E eu tenho vindo a ver como monástico, e quanto mais aprofundo a minha meditação e a minha vida monástica aqui em Plain Village, tenho vindo a olhar mais profundamente as raízes do meu sofrimento. Um, eu nasci em Portugal, sou filho de portugueses e de angolanos. Um, Quando eu era pequenino, os livros de história diziam-me sempre que os portugueses eram os conquistadores e aqueles que descobriram novas terras, e eu sempre acreditei nisso, que os portugueses eram estes fantásticos conquistadores que eram tão bondosos, que ajudaram tanto no progresso da humanidade. E é claro que quando cresci e na minha adolescência comecei a ver que nem tudo era tão belo como era pintado pela história em Portugal. E comecei a perceber que ser português também significava ser descendente de antepassados que eram colonizadores e que eram escravizadores e que eram opressores e invasores. Por isso eu venho também sou descendente também disso, e faço questão na minha prática também de me reconciliar com essa realidade. Não sendo eu diretamente o opressor, sou também. Correm nas minhas veias essas qualidades. Um, Mais diretamente na minha família. A maior parte da minha família vem de Angola. Eles faziam parte das gerações que estiveram nos colonatos angolanos. O meu pai, os meus avós, os meus bisavós nasceram todos em Angola, em terras angolanas. E da parte da minha mãe, a minha trisavó era africana. Foi uma mulher comprada pelo meu trisavô, um exilado político de Portugal naquele tempo, quando as pessoas se portavam mal, especialmente pessoas importantes, com algum poder, em vez de serem presas, eram exiladas para as colónias. E esse meu trisavô foi exilado para Angola. E quando lá chegou, o que fez foi comprar uma pessoa, uma escrava. E essa escrava é a minha avó, minha trisavó. Não muito tempo depois, ele abandonou-a e ele também morreu novo e deixou-a com 8 filhos. Um deles, a minha bisavó, e depois
os descendentes levaram a que eu existisse hoje. Então, no meu sangue tem esse conflito de colonizador e o lado oprimido, o que me leva também a perceber mais ainda os meus lados bipolares de me sentir mais do que outros, às vezes, e outras vezes me sentir extremamente oprimido e estar tão relacionado também com ativismo. Uh, e essa também é a sabedoria do sofrimento, ir tocando cada vez mais essa verdade e conseguir ver as raízes mais profundas. E uma vez que eu comecei a perceber que o sofrimento que eu carrego não é só meu, comecei a poder libertar-me um pouco da responsabilidade, porque se eu penso que eu sou separado, sou este ser separado com este sofrimento que é só meu, que é imenso, tenho de ser eu a cuidar desse sofrimento sozinho. E, e durante muitos anos da minha vida pensei que era essa a minha responsabilidade. E embora tivesse todas as condições para ser feliz, fui casado e tinha uma carreira como fotojornalista, gostava do que fazia, tinha entrado em ativismo, fiz maioritariamente ativismo pelos direitos de animais, mas também pelos direitos humanos. Mas a minha vertente era mais pelos direitos dos animais. E sentia que tinha todas as condições para ser feliz e, no entanto, havia sempre um vazio, algo que me fazia tocar o desespero e me fazia sentir extremamente deprimido, sem motivação para continuar. Um, e, e durante algum tempo, eu não sei como é que se diz em português, burnout, esgotamento, esgotamento nervoso, tive vários esgotamentos nervosos, como muitas pessoas têm na nossa sociedade. E um deles foi de tal forma traumatizante que quase me tirou a vida e causou muito sofrimento às pessoas que amo e à minha família mais próxima. E hoje estou aqui, estou em Plum Village. E vocês, como devem saber, em Plum Village, pelo menos antes do início da pandemia, um ano antes do início da pandemia, recebíamos cerca de 10 mil pessoas só em França. E foram-me perguntadas muitas vezes a razão pela qual eu tinha decidido ordenar. E eu tenho vindo a ver cada vez mais que primeiro que tudo, a decisão não fui eu que tomei. No sentido absoluto, não fui eu que tomei. Foram as várias condições e causas e condições que me levaram à pessoa que sou hoje. Se me dissessem há 10 anos atrás que eu iria ser monge, eu dizia, não brinquem comigo. Primeiro que tudo, não fui eu que escolhi, no entanto, claro que existe na parte relativa uma pessoa que escolheu uma direção a seguir. E tenho vindo a ver que a minha a minha resposta a essa pergunta, porque é que te tornaste monge, tem vindo a mudar. Não porque é mentira, mas porque tenho encontrado mais e mais as razões pela qual eu estou aqui. E podia contar histórias cheias de flores. Tenho este chamamento já. Há 5 vidas, pelo menos, que me chamam para ser monge. Isto sempre foi algo que quis fazer e estava só à espera do momento certo. Mas a verdade é que, se calhar, existe um pouco disso. Não sei. Não me... Sou daquelas pessoas que não se lembram das suas vidas passadas. Mas o que é verdade é que sei que a razão principal pela qual estou aqui, como monástico, é sofrimento. É sofrimento. E no meu caso, eu sei que há muitas pessoas que
que, que têm outras formas de lidar com o sofrimento e eu admiro aqueles que conseguem incorporar a prática e viver na sociedade. Mas no meu caso, como foi uma questão de vida ou morte. Cuidar do meu sofrimento, tinha de cuidar do meu sofrimento o tempo inteiro. E foi isso que me levou a ordenar como monge. Poder ter o espaço e o tempo para olhar as raízes profundas do meu sofrimento. E depois cheguei a Plum Village, e Plum Village, não sei se vocês sabem, mas é uma comunidade muito dinâmica e temos muitas coisas para fazer. Temos muitos retiros para organizar, mas mesmo assim é desenhada e é criada de forma. O nosso mestre criou um meio rico para podermos praticar em qualquer situação. Não é só sentarmos e respirarmos. E é por isso que estou aqui, porque é uma comunidade engajada. É engajado que se diz em português, não é? Engajado. Essa transmissão de sofrimento que eu noto agora, e essa sabedoria do sofrimento só pode existir quando encontramos esse espaço para abraçar o que quer que esteja lá. Posso-vos dar, por exemplo, um exemplo do ano passado, quando fui chamado pela minha família a Portugal, porque a minha avó tinha tido um AVC, um derrame. E estava acamada, e tinha também Alzheimer, já com 91 anos. E eu fui para Portugal para oferecer suporte à minha família. Tive o privilégio de ser da comunidade aceitar que eu fosse para Portugal e passar lá o tempo necessário para ajudar a minha avó e a minha família. Especialmente ajudar a minha avó na sua transição, na altura em que ela despisse o seu casaco humano. E foi uma experiência muito profunda que me ensinou muito. Eu, quando cheguei a Portugal, foi a primeira vez na minha vida que, ao voltar a casa, a minha mãe, em vez de sorrir para mim, chorou. E eu consegui ver que havia o ambiente na casa da minha avó era de cortar a faca. Era denso de sofrimento, de depressão, de morte, da aproximação da morte também. E o privilégio de voltar a casa como monástico e com a capacidade de olhar as coisas de forma diferente e de ter uma prática que me ajuda a abraçar todo esse sofrimento. É o que leva a essa sabedoria, à sabedoria do sofrimento a manifestar-se. Eu podia chegar lá e ser, como é que se diz? Ser, afundar nesse sofrimento, ou decidir escolher essa ocasião para receber os ensinamentos. E foi o que fiz, foi aceitar a situação como Dharma, como verdade, é o que se está a passar. Aceitar a minha avó, o estado em que ela estava, aceitar a minha avó como a minha mestre. E ao aceitar isso, aprendi tanto. Ela ensinou-me tanto acerca das 5 lembranças, né? The 5 remembrances, as 5 lembranças. Né? Não há escapatória, não temos escapatória do envelhecimento, da doença, da morte, da separação daqueles que amamos. E as nossas ações são a nossa única transmissão.
E ao aceitar esse ensinamento, tive a capacidade de estar presente para esse sofrimento, para o meu sofrimento, para o sofrimento da minha família, da minha mãe e para o sofrimento da minha avó. Receber esse sofrimento de braços abertos. É claro que para isso nós temos de ter a capacidade de abraçá-lo. Não é só deixar o sofrimento chegar e está tudo bem, eu consigo, eu tenho o poder suficiente para abraçá-lo. E a forma de o fazer, a única forma de o fazer, é cultivar, para mim, a minha prática é cultivar alegria. Porque as duas têm de estar balançadas. E essa é a prática principal também em Plum Village. É por isso que nós temos tanta música, tanta dança, tantos círculos e temos de cultivar a alegria, é importante. E aliás, o Thai, nas quatro nobres verdades, muitas vezes ele ensina de forma inversa. Ele começa com happiness, com felicidade primeiro. Existe felicidade. Existe um caminho para a felicidade. A segunda é as 8 nobres verdades. E existe sofrimento também. Existem as raízes do sofrimento. Acho que é uma forma que ele tem de trazer ênfase à felicidade e ao quão importante é para podermos lidar com o nosso sofrimento e o sofrimento do mundo. E o que a prática me ensina hoje em dia é que é possível sorrir no meio do sofrimento. Que é possível cuidar do sofrimento ao mesmo tempo que cultivamos alegria. Existe a possibilidade de podermos fazer isso. Uma coisa não impede a outra. Aliás, é tão importante. Sofrimento, constatar o sofrimento e também constatar os elementos importantes que nos ajudam a cultivar a alegria. Queria também referenciar um pouco aquilo que vejo e que tenho vindo a contemplar como monástico, porque antes de vir para aqui era ativista, fazia street outreach, fazia partilhas de rua, na rua, muitas delas relacionadas com o veganismo e com o ambiente e com as emissões e a nossa footprint, a nossa pegada no mundo. E muita desse ativismo era ligado ao tentar convencer pessoas que estavam erradas, que eu estava certo e que essas pessoas estavam erradas, tentar convencê-las através de argumentos. E eu tinha todos os argumentos possíveis para ajudar as pessoas a mudar. E o que eu fui vendo é que, de facto, havia pouca mudança nessa. Porque quando nós diminuímos o outro, dizemos que o outro está errado e nós estamos certos, a forma como eles recebem a informação é diferente. E agora vejo que existem formas diferentes de ativismo. Eu quando cheguei a Plum Village, já com a decisão de me tornar monástico, levou algum tempo. Desde 2014, foi na altura em que conheci o Thai, na Alemanha, até 2019, quando decidi, de facto, ordenar. Levou algum tempo a tomar essa decisão. Mas quando cheguei já sabia bem que queria ser ordenado, mas também tinha claro a ideia que não queria deixar de ser ativista, que queria aprender a ser um ativista de forma diferente. E isso ainda é uma questão para mim. O que é ser ativista com esta roupa, com este traje? O que é ser ativista numa comunidade que faz o possível para viver em plena consciência? E o que é ser ativista sabendo que não estou nas ruas a provocar
civil disobedience, não sei como é que se diz em português, desobediência civil, né? e, e vejo mais e mais que a capacidade de transformar em mim o sofrimento, de conseguir entender primeiro as origens do meu sofrimento e de trazer isso às outras pessoas, de criar um espaço também para que as pessoas possam exprimir o seu sofrimento e possam transformar o seu sofrimento, é uma forma direta de ativismo. Em Plano as pessoas vêm 3 dias, uma semana, 2 meses, 3 meses e nós vemos sempre transformação. Existe sempre transformação. E vivem aqui na natureza, comem comida vegana, aprendem técnicas de reconciliação, aprendem relaxamento e aprendem todas as coisas necessárias para abrirem seu coração e ajudar a elas próprias a resolverem conflitos, que para mim é o mais importante. Eu acho que o nosso Tai disse uma vez que enquanto nós não nos conseguimos reconciliar com a nossa mãe e com o nosso pai, esteja ele vivo ou não, não conseguimos parar as guerras no mundo. Como é que vamos conseguir parar a violência no mundo quando não nos conseguimos entender na família, os nossos amigos, aqueles mais próximos de nós, a nossa comunidade, a nossa sociedade? Como é que podemos fazer isso a nível das nações? Por isso, primeiro temos de tratar de nos reconciliar a nós mesmos e depois com os nossos pais, com aqueles mais próximos de nós. E essa é uma forma também de rebeldia, o que eu chamo de rebeldia, rebelião, de revolução. Podermos arranjar formas diferentes de ver a vida e de nos comportarmos. Para mim é um privilégio, é uma maravilha poder viver num lugar onde posso fechar os meus olhos em qualquer lado e sentir-me seguro. Porque sei que toda a gente está a praticar não violência, toda a gente está a praticar compaixão, toda a gente está a fazer os possíveis para transformar as suas sementes mais profundas de violência que todos nós temos e que vem de tempos a tempos. Todos nós estamos a tentar parar as guerras em nós mesmos. E é isso. Se calhar para terminar, uma das coisas que eu gosto de apontar é que na prática da meditação nós temos... Eu não vou falar por nós todos, vou falar por mim. Eu tenho a tendência de tentar procurar as coisas mais complexas, especialmente nos ensinamentos do nosso mestre, de tentar encontrar as coisas mais complexas dos ensinamentos do Buda. E a verdade é que nas alturas em que eu consigo tocar mais profundidade na prática é quando eu volto sempre às coisas básicas da prática. E para mim é uma alegria voltar sempre ao treino de noviço, de praticar as gatas, os poemas de meditação. E de cada vez quanto mais pratico esses poemas, mais vejo que eles são parte desse ativismo, dessa atividade engajada no mundo. Eu posso, por exemplo, dar-vos um exemplo. Eu traduzi um dos poemas, porque normalmente eu penso em inglês, eu não penso em português, já faz muitos anos que não falo português. Existe uma gata para quando comemos, quando provamos as primeiras colheradas da nossa comida. E diz, a primeira colherada ofereço alegria a alguém. Né? Ofereço a minha alegria a alguém. E com a segunda alivio o sofrimento de alguém. Com a terceira mantenho o coração
de alegria, ou vejo a alegria dos outros como a minha mesma. E a quarta, pratico a equanimidade, não é? A libertação, o desapego. Ah, E eu nunca tinha notado, e se calhar vocês já tinham notado, mas eu nunca tinha notado que esta gata refere-se às quatro ah, mentes, immeasurable minds, às quatro. Ai, como é que chama? Ajudem. As quatro. Mentes incomensuráveis. Incomensuráveis. Uau, isso é uma palavra comprida. Mentes incomensuráveis. Maitri, né? Karuna, Mudita e Upeksha. A primeira linha, a primeira colherada oferece alegria a alguém, é a bondade amorosa, esta vontade de oferecer alegria. A segunda, alivia o sofrimento de alguém, a compaixão, sofrer. Né? Compaixão é sofrer com. Poder aliviar o sofrimento dos outros, sofrendo juntos, com empatia. Não sofrendo até nos afundarmos no sofrimento, mas sofremos com empatia. E depois a alegria, oferecer a alegria e ver a alegria dos outros como a nossa própria alegria. Não sentirmos ciúme do sucesso dos outros também. Podermos sermos felizes com a felicidade dos outros. E no fim, a equanimidade, não é? O desapego, termos a capacidade de não discriminação. Isso é só um exemplo de uma gata tão simples que, se nós todos conseguimos praticar isto, estas quatro linhas, com verdadeira sinceridade e com pureza, o mundo pode mudar. Só com este. E existem muitos outros exemplos em como as gatas podem uh, nos ajudar a estar mais engajados na mudança do mundo. Um, e é isso, acho que já falei demais. Muito obrigado, querida Sanga, por me ouvirem.